Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa e abençoe sua família nesse dia, amém? Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você aqui nessa manhã. Peço que você fique até o final da palavra, escuta a palavra, no final a gente vai estar orando e Deus vai estar abençoando a tua vida e a minha vida aqui também do outro lado, tá entendendo? Às vezes a palavra vem, não é aquilo que a gente quer ouvir da parte de Deus, não é aquela palavra que a gente está pedindo a Deus, mas Deus, quando manda uma palavra para a gente, é porque Ele quer alertar a gente para a gente não cair nessa transgressão do inimigo. Então nunca ignore nenhuma palavra que for lida, que for pregada, porque todas elas é para o teu bem. Pode ser de repreensão, pode ser de doutrina, pode ser de ensinamento. Toda palavra que vem da parte de Deus é boa para a minha vida e para a tua vida também. Porque tem muitas pessoas que só querem receber as palavras boas. Palavra, tá entendendo? De bênção, que Deus vai abençoar, mas toda a palavra de Deus abençoa a vida da gente. Isso aqui é a Bíblia, é a palavra de Deus. A gente não pode rejeitar nenhum tio dessa palavra, tá entendendo? Não pode deixar cair por terra nenhum tio dela e nem distorcer ela. Porque Deus é quem nos abençoa quando a gente é obediente a Ele e escuta aquilo que Ele tem para nos falar. Aí diz assim no livro de Romanos, no capítulo 1, eu estava lendo a Bíblia aqui agora de manhã, né? E Deus me deu essa palavra aqui que diz assim, ó. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criação do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém, tá entendendo? A palavra de Deus aqui está falando das pessoas que abandonaram a verdade de Deus para acreditar na mentira, tá entendendo? E deixaram de adorar o próprio Deus que o criou, tá entendendo? Para adorar a criatura, para adorar outras coisas, outras imagens, adorar o homem, adorar outras pessoas, né, meu irmão? Então, Deus está falando aqui que as pessoas fizeram isso com ele, tá entendendo? Deixaram de adorar ele e seguiram por outros caminhos, adorando uns aos outros, adorando o homem, adorando imagem de escultura, adorando essas coisas que não levam o homem para canto nenhum. E no 26 diz assim, ó, pelo que Deus os abandonou, as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, tá entendendo? Deus está falando aqui que até as mulheres mudaram, tá entendendo? O uso natural e foram contra a natureza, contra aquilo que Deus deixou para ser feito. As pessoas mudaram, tá entendendo? Os relacionamentos, mudaram a maneira de viver, a maneira de falar, tá entendendo? Em coisa que Deus não se agrada. E muitas pessoas dizem assim que não pega nada, isso não pega nada. Isso é de Deus, tá entendendo? E os homens, tá entendendo? Ainda fizeram leis que apoiam essas coisas, tá entendendo? Para que ninguém vá de encontro a essas atitudes do ser humano. Quando a gente fala do ser humano, é o ser humano do modo geral. Porque isso aqui já acontecia desde o princípio do mundo. Isso não foi hoje não, ontem e hoje não. Foi desde o princípio do mundo que acontecia isso aqui. Por isso que Deus deixou escrito aqui para alertar a gente que Ele está vendo isso desde o princípio do mundo, tá entendendo, irmão? Que havia essas coisas erradas. Não foi de hoje nem de ontem, não. Porque tem gente que diz, uns dizem que é um problema, que é uma doença, que é isso, que é aquilo, não é nada. É coisa mesmo maligna, tá entendendo, irmão? Que leva o homem à destruição, que leva o homem à morte. As igrejas não querem ensinar isso por aí. As pessoas querem ter igreja cheia de gente para falar para as pessoas que Deus vai abençoar ela, que Deus vai curar, que Deus vai fazer tudo isso na tua vida e na minha vida. Mas quando a gente dá ouvido à palavra de Deus, quando a gente anda na palavra de Deus, quando a gente anda na verdade, na justiça de Deus, tá entendendo? A gente somos alcançados. A bênção de Deus, ela nos alcança. Porque tu és obediente a Deus, tu és um homem que faz a vontade de Deus e não tem medo de abrir a tua boca. Quando Deus quer falar alguma coisa para corrigir ou para repreender uma pessoa, você é uma pessoa usada por Deus e é vaso de Deus, tá entendendo? E você não vai temer que aquela pessoa não goste, que vai embora. Se quiser, a pessoa quiser ir embora, a pessoa pode ir, irmão. Ela tem um livre-arbítrio. Jesus disse para Pedro, tu quer ir também, Pedro, ir com eles? Não, porque se eles estão se escandalizando, estão indo embora, vai também com ele. Mas Pedro falou, para onde a gente vai, Senhor? Que só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então a gente sabe que só em Deus a gente vamos ter vida, vamos ter paz, vamos ter alegria, vamos ser abençoados, tá entendendo? Não é por outros caminhos, não é por fazendo outras coisas que não agradam a Deus que a gente vai
alcançar essas coisas, não. Aí diz assim, ó, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidade, de um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro, tá entendendo? Você vê aqui que Deus está falando isso aqui, né, de pessoas, mulheres que casam com mulheres, homens que casam com homens. Deus não inventou esse casamento, não. Senão Deus não tinha feito macho e fêmea. Deus fez o homem, fez a mulher para a mulher ser companheira do homem, tá entendendo? Mas eles deixaram a verdade de Deus, tá entendendo? E se arderam em paixão de um para com os outros, um homem com homem, mulher com mulher, tá entendendo? Mudaram tudo aquilo que Deus fez certo, o inimigo colocou na cabeça das pessoas para a pessoa mudar os costumes certos pelos errados. E Deus não aprova essas coisas. Deus nunca aprovou e nem vai aprovar. Tá entendendo? Então a gente tem que saber disso, que a gente somos imagem e semelhança de Deus. Se você é imagem e semelhança de Deus, por que você vai fazer de Deus um prostituto, uma prostituta? Porque você vai fazer de Jesus Cristo uma coisa vil, uma coisa que desprezível, tá entendendo? Que as pessoas condenam aí nesse mundo aí. Os próprios pessoal que vive no meio das pessoas condenam, tá entendendo? Essas atitudes. E você quer que Deus... Você não, você eu falo entre aspas. Nós vamos querer que Deus aprove uma coisa dessa. Deus não aprova de jeito nenhum, irmão. Deus não aprova de jeito nenhum, porque Deus é santo. A palavra de Deus diz, sede santo como eu sou santo também. Quando a gente fala ser santo, irmão, não é aquele santo que fica num altar carregado nos ombros pelas pessoas no meio da rua, não. Ser santo é você ser separado das coisas erradas, ser separado do pecado, ser separado das coisas que condena, tá entendendo? A verdade de Deus, que vai de encontro à verdade de Deus, que Deus condena e que Deus não apoia aquelas coisas. Mas Deus deu o livre-arbítrio ao homem para ele viver do jeito que ele quer. Deus não vai ficar acusando ninguém, nem perseguindo ninguém, não. Deus só fala a verdade que as pessoas mudar as atitudes. Se a pessoa quiser mudar, muda. Se não quiser, vai continuar no erro, mas também não vai herdar de Deus aquela vida que Jesus veio para levar a gente com ele um dia, a gente vê ele como ele é, tá entendendo? Então é isso que Deus quer ensinar. Às vezes a palavra vem de ensinamento assim, mas Deus está te abençoando do mesmo jeito. Deus está te orientando, está te fortalecendo, que é para você não cair nas armadilhas do inimigo, nos convites de Satanás, tá entendendo? Nos pratos dele que ele oferece nesse mundo aí. Se a gente não tiver firme com Jesus, a gente vai comer no prato do inimigo. E Deus não quer que você faça isso. Deus não quer que você saia da presença dele por nada, porque ele te ama. No 28 diz assim, ó, e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém, tá entendendo? Deus entregou a essas pessoas a um sentimento perverso, para que eles fizessem coisa que não convém, tá entendendo? Porque o próprio Deus, irmão, deixa de mão, dá o livre-arbítrio para a pessoa e faz o que você quer fazer, faz o que você quiser. Mas todavia fique sabendo que você não tem a minha aprovação, que você não tem, tá entendendo, a minha proteção não, porque eu não apoio essas coisas que os homens estão fazendo, que as mulheres estão fazendo. Então a gente não pode deixar de falar dessas coisas, porque se Deus escolheu a gente, colocou o Espírito Santo na vida da gente, mandou a gente pregar a palavra dele, o Evangelho, a gente tem que pregar toda a Bíblia, irmão. Não tem que ficar escondendo uma coisinha aqui, outra ali, porque eu vou desagradar fulano, vou desagradar as pessoas não vão vir para a minha igreja, então que não venha. Fica eu e Jesus sozinho, mas que eu vou pregar a palavra de Deus, eu vou, porque Deus não quer que você caia por falta de entendimento e de conhecimento da palavra dele, não. Então, quando Deus manda a palavra para a gente, é para a gente se fortalecer nele, para a gente se santificar, para a gente se separar dessas coisas. E não ficar criticando, não, acusando, não. A gente ora por essas pessoas, entrega na mão de Deus e fica em paz com Deus, tá entendendo? Ninguém vai ficar acusando ninguém, ninguém vai ficar brigando, ninguém vai ficar condenando a vida de ninguém, não, que Deus não chamou a gente para julgar, Deus chamou a gente para pregar o Evangelho. Jesus mesmo disse, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Se a pessoa quiser ser salva, vai ser salva. Cada um faz a sua vida o que quiser, vive como quer e como pode. No verso 29 diz assim, ó,
estando cheio de toda iniquidades, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contendas, engano, malignidades, sendo murmuradores, destratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente a pai e mãe, tá entendendo? Então, todas as qualidades, essas qualidades, essas pessoas têm. São invejosos, mentirosos, inventores de males, tá entendendo? Desobediente aos pais e à mãe, tá entendendo? Tudo que é contrário à verdade, essas pessoas herdam para a vida deles, porque eles não concordam as coisas certas e vivem na sua maneira de ser e de viver. E Deus, tá entendendo? Tá vendo tudo que está acontecendo, mas Deus não fica acusando ninguém, que eu estou dizendo. Ele manda a gente falar o evangelho, que é a palavra de Deus. Se a pessoa souber ler, pega a Bíblia e vai ler. A pessoa mesmo vai ler para ver que é Deus que está e não apoia aquilo, não sou eu. Eu sou somente um pregador da palavra de Deus, um homem que Deus escolheu para falar do evangelho, falar das palavras dele. Eu vou falar aquilo que Deus colocar no meu coração, não para acusar ninguém que estiver ouvindo lá do outro lado, mas para orientar a pessoa que é cristã, a pessoa que está na igreja, a pessoa que aceitou Jesus, para que eles não venham se envolver com as coisas erradas desse mundo, porque o inimigo está aí cheio de astúcia, de inveja, está entendendo, para querer destruir aqueles que são de Deus. Mas Deus não quer que você caia nessa armadilha. Então recebe essa palavra nessa manhã com alegria. Seja abençoado por essa palavra e eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse homem, Pai, toma a vida dessa mulher, que parou, meu Deus, para escutar essa palavra nessa manhã, meu Deus. Que o Senhor abençoe ela, Pai, abençoe a casa dela, a família dela, dê livramento a ela, meu Deus, de cair nas artimanhas do inimigo, Pai. E que o Senhor, meu Deus, venha trabalhar, meu Deus, no coração dessas pessoas, meu Deus, que o inimigo está querendo arrastar por esse caminho, para que ela venha temer, meu Pai, e vir para a Tua presença, Pai, para ser salvo, para ser liberto e livre de toda essa corrupção do mundo, Pai. Abençoe a vida dessa pessoa, a empresa dela, o comércio. Abençoe o negócio dela, Pai. Dê saúde a ela, meu Deus, eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, Pai. E que todos que for viajarem, Pai, para sua casa, para o seu sítio, para a casa de praia, for fazer sua viagem, Pai, para passar esses feriados, esse final de semana, que o Senhor estenda a sua mão para guardar a viagem dele de ida e de volta, Pai, para a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?